E aí Jesus, quando saiu daquele cenário ali, daquela adoração, daquela galera, todo mundo, Jesus teve fome, né? E aí, só que nessa situação ele revela que ele tem fome. E daí ele vê uma figueira frondosa, uma figueira mega frondosa, bonita, e ele vai na figueira à procura de um fruto para comer, para matar a fome e tudo mais. E aí quando ele chega não tem fruto. A figueira tá vazia, não tem fruto nenhum. E aí ele amaldiçoa aquela figueira e ele fala que ela não dará mais fruto nenhum a ninguém. E aí depois eles passam lá de novo e os discípulos veem que a figueira tá seca, 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 acabou a figueira. A figueira, na realidade, não estava em tempo de figo, de fato. Só que a figueira, ela só dá folha. A figueira, ela só fica folhosa quando ela tem fruto. Então, quando Jesus viu aquela figueira folhosa, Jesus entendeu, se tem folha, tem fruto. E quando Jesus chegou para comer, Jesus viu que era só folha. Era uma enganação, sabe? Era um engano. A figueira enganou. A figueira folhou, mas ela não tinha fruto. Ela estava bonita, ela estava frondosa, mas ela não tinha fruto. Aquela galera que estava sacudindo aquela folhinha, hosana nas alturas, o Cristo vive, Filho de Deus, não sei o quê. Era como aquela figueira. E Jesus, ele sabia que aquele povo era como aquela figueira, que eles estavam ali gritando, religiosos, dizendo que hosana nas alturas, que Jesus era o Messias, Jesus era o Deus e tudo mais. E era aquele mesmo povo que dali a 5, 6 dias, mais ou menos, iriam gritar, crucifica, soltem Barrabás. E Jesus sabia de tudo aquilo. Então, quando Jesus já passou por aquilo ali, Jesus já estava com o coração contrito, porque ele estava vendo pessoas que tinham muitas folhas, pessoas frondosas, de fruto enganoso, de procedência enganosa, porque não tinha fruto, só tinha folhas. E muitas das vezes a gente fica querendo ter fruto. Aliás, a gente fica achando que produz fruto quando a gente quer mostrar que é frondosa para as pessoas. Eu não sei se você está entendendo o contexto que eu estou trazendo para minha realidade, porque quando Deus ele te entrega algo, ele não te entrega para você falar para os outros, ele te entrega primeiramente para você. E daí eu entendi o que Deus tinha falado comigo, ao meu coração, que eu não tenho que vir aqui na rede social, ou na igreja, ou no púlpito, ou em qualquer outro lugar, mostrar fruto para ninguém, mostrar que eu sou frondosa, que eu tenho, eu falo, eu entendo, eu tenho. E quais são os frutos que eu tenho produzido para o Senhor, no meu íntimo, no meu privado? Será que de fato eu entrego algo para Deus de coração? E aí a gente começa a refletir nisso, e eu pensei, Senhor, eu não quero ser uma pessoa frondosa, eu não quero ser uma pessoa enganosa, que para as pessoas que me olhem digam assim, nossa, como a Valquíria, ela é babado, né? E quando na realidade, quando Jesus vier até mim buscar os meus frutos, eu não tenha nada para oferecer, porque na realidade eu estava vivendo de aparência. E hoje, infelizmente, a gente vive na era da aparência. E Deus tem falado isso no meu coração. Não é pelo que você aparenta ser, é pelo fruto que você entrega. Não adianta eu vir aqui na rede social e falar uma palavra legal para vocês e falar algo que Deus tocou no meu coração. E dentro de casa eu sou uma mulher que eu não edifico o meu lar, que eu não oro pelos meus filhos, que eu não profetizo sobre a vida do meu marido, que eu não coloco meu joelho no chão, que eu não profetizo sobre a minha casa, que eu não faço uma libertação. E às vezes a gente precisa passar por certos processos ou problema para a gente entender que não basta ser frondosa, não basta viver de aparência, que a gente tem que ser, a gente tem que fazer. E imagine você receber uma cura, recebi uma cura, caramba, Deus, ele é Deus, ele não vai mudar a essência do propósito, do projeto, de tudo que ele tem para fazer na sua vida, porque você não produz o fruto. Mas você imagina que lindo Deus recebendo o seu sacrifício, sua oração, seu agradecimento, sua gratidão, subindo a Deus como um cheiro suave e agradável, os nossos sacrifícios, de você abrir mão, às vezes, de estar num lugar que não é aquilo que Deus tem para você, e falar, não, Senhor, eu tô com vontade de estar ali, mas eu não vou, Pai. Eu vou te prestar o meu culto, eu vou te prestar a minha adoração. E melhor do que você prestar o seu culto é Deus receber seu culto. E, de fato, pensando, que tipo de fruto eu tenho produzido para Jesus se alimentar através da minha vida? Qual o tipo de fruto? As pessoas estão muito preocupadas em ser frondosa. Olha como isso é forte. Deus é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira.
no qual existem os ramos, e os ramos somos nós, e os ramos que dão fruto Deus poda, para que deem mais fruto, e os ramos que não dão fruto, Deus arranca e lança na fogueira para ser queimada, porque não serve de nada. Diferente ali da figueira, nesse caso Jesus é a videira, Deus ele poda os que dão fruto, para que continuem dando fruto. Ou seja, vê se vocês conseguem captar o meu raciocínio. Quando a gente começa a dar fruto, quando a gente começa a buscar, a orar, a jejuar, a entrar na nossa casa, no seu íntimo, no nosso íntimo, no nosso quarto, a buscar algo diferenciado de Deus, às vezes a gente passa por certos processos que a gente fica assim, oh Deus, não entendi. Mas por quê? E às vezes esse processo é a poda. É a poda. Porque a gente precisa ser podado do nosso eu, a gente precisa ser podado do nosso subconsciente que nos coloca acima daquele que é capaz de fazer. Infelizmente a vaidade às vezes deixa a gente achando que ser frondosa. Eu tô juntando as duas situações porque são situações que se conectam. Em primeiro lugar, eu não tenho que ser uma árvore só frondosa, eu tenho que pôr fruto, eu tenho que dar fruto. Em segundo lugar, os meus frutos têm que ser em Cristo. Os meus frutos têm que ser em Cristo, porque se os meus frutos não forem em Cristo, Deus, ele arranca e joga no fogo. E eu que dou fruto em Cristo, eu tenho que estar disponível a ser podada por Deus, porque nós estamos sujeitos ao nosso próprio eu. E às vezes quando você está no seu próprio eu, na sua vaidade, na sua autossuficiência, ou então você só quer mostrar para as pessoas que você é, mas você esquece de ser de fato algo dentro da sua casa, para os teus, para a tua família, para os teus filhos, para o teu marido. E aí você só é galhada. Você não é mais nada. E aí o que acontece? Você não está em Cristo. Cristo não se alimenta de você. Você não produz nada. Então só te resta ser lançado ao fogo. Então assim, essa palavra não é uma palavra específica só para quem é cristão. É para todo mundo. É para quem entendeu. É para quem está entendendo do que eu estou falando. Então que a gente possa buscar de fato dar fruto, gente. Ser pessoas boas é muito relativo. Porque quando chamaram Jesus de bom, ele falou assim, bom é o Pai que está no céu. Ou seja, nem Jesus quis o título de bom, mesmo sendo perfeito. Então cuidado com aquilo que você acha que você é muito bom. Ah, porque eu faço, eu aconteço. Será que você está sendo só frondosa? Ou será que de fato você dá fruto? Tá? Então assim, que vocês possam refletir nisso e trazer isso para a vida pessoal de vocês. Porque a árvore bonita, sem fruto, só serve para ser lançada ao fogo.